Sejam super bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás Cláudio Silva, sou personal e massoterapeuta. São exatamente 1h da manhã. Hoje eu vou continuar com um tema que talvez muitas pessoas acham que não tem nada a ver com o canal, né? Com a educação física em geral, mas eu acredito que tem sim. Porque eu entendo que a educação física é a ciência que estuda o ser completo. O que é ser completo? É o ser perfeito? Não existe perfeição. O completo é um equilíbrio entre o corpo e a mente. Tem que haver esse equilíbrio. Um não funciona perfeitamente sem o outro. Você não consegue evoluir sua mente, fez com problemas físicos que te limitam a algumas coisas. E você não consegue evoluir o seu corpo se você tiver num período de depressão, alguma coisa desse tipo. Então, primeiro vamos definir o que é ciência. Foi a primeira coisa que me perguntaram quando eu entrei na faculdade. Eu não esqueço isso. Primeira aula na faculdade, perguntaram: educação física é uma ciência? Sim ou não? O que define ser uma ciência? É ter um objeto de estudo definido. Educação física tem? Matemática estuda números. Língua portuguesa, idiomas. Educação física estuda o quê? O ser humano. O comportamento do ser humano perante a sociedade. A evolução física e mental das pessoas. Então, não é aquela calistenia de chegar e 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 e vamos que vamos. Não. Tem o fator nutricional, tem o fator psicológico, tem o fator postural, tem o fator do índice de massa corporal, da massa de gordura, fatores psicológicos, autoestima, parte motora, parte de psicomotricidade. Você trabalha de uma forma ampla. Então, o objeto de estudo da educação física é uma coisa muito ampla. Não é uma ciência exata com a matemática. 1 mais 1 é 2 e vai ser sempre. A verdade hoje da educação física não é a verdade de amanhã. Eu estou com 51 anos. Só trabalhando na área, uns 32 anos, aproximadamente. E mudou muita coisa. O pessoal pergunta muito, né? Qual é o teu peso ideal? Antigamente é tipo assim, o que passasse 1 metro. Tu tem 1,82 m, tem de 82 quilos. E isso ficou durante anos. Estudos depois falaram que não. Tem o IMC, Índice de Massa Corporal, que até hoje ainda é usado, no meu modo de ver, quem acompanha meu trabalho, de forma errada. Peso dividido pela altura ao quadrado. Te dá o IMC. Se
se você é magro, se você está no peso ideal, se você está com sobrepeso, se você está com obesidade. Só que eu acho que é errado porque não leva em consideração massa óssea, massa muscular, massa de gordura. Bota tudo no buraco só e pronto. Eu gosto de trabalhar com índice de percentual de gordura. Independente do peso que você está na balança, você tem que estar com um percentual de gordura ideal. Você pegar um cara de 1,70 m, 100 quilos, e botar no IMC, vai estar aquele obesidade mórbida. Tem que fazer bariátrica, tem que fazer alguma coisa. Aí chega lá, é um campeão de fisiculturismo, que tem 5% de gordura do corpo. Ele não é curto, ele é forte. Ele é pesado, mas não é obeso. Então, definindo que a educação física é um equilíbrio entre o corpo e a mente, que tem um objeto de estudo sim definido, mas muito complexo, que é o ser humano. Somos seres semelhantes, mas não idênticos. Vamos entrar no assunto do vídeo, que é a minha saúde. Quem me conhece pessoalmente, ou então está acompanhando um pouco o meu canal, tem alguns vídeos anteriores que eu falo da minha doença. E está sendo uma luta muito grande. São 9 meses de luta. Sendo que vou para 4 meses sem trabalhar, né, na rua, trabalhando só pela internet. Por problemas pessoais, familiares, eu entrei num processo de depressão muito grande, aonde minha válvula de escape foi a comida. Aí eu esqueci totalmente todos os ensinamentos de professor de educação física e entrou a parte do ser humano. Eu saía do trabalho, não queria ir para casa, estava deprimido e ia para um local, comia. Só besteira. Na hora de almoçar, eu comia besteira. Acabei inflamando meu corpo. E isso fez eu inchar, eu reter muito líquido. E a coisa foi meio gradativamente. Algumas pessoas falavam, mas quando você está em processo de depressão, cara, só quem já teve. Eu tava nem aí, eu não tava realmente conseguindo ver. Ah, eu tô com o pé inchado porque eu trabalho muito tempo em pé. Não, não tem nada a ver. Até um ponto que eu tava começando a mexer na minha locomoção. Eu tava com dificuldade de fazer alguns movimentos. Opa, tem alguma coisa errada. Eu estava muito ofegante, muito cansado. E movimentos básicos. Sentar, levantar, subir uma escada. Aí eu comecei a procurar um médico. Aí começou a minha briga. Eu continuei trabalhando, porém com limitações. Eu cansava muito rápido, eu estava com dificuldade motora, eu cada vez mais inchado. E começou os diagnósticos errados. Ah, tu tá com o coração dilatado. Realmente está. Porém, não é problema de válvula, problema de
Tem que operar o coração, não. Tá dilatado porque estava com uma ataque cardíaca devido ao inchaço, a retenção líquida e o excesso de peso. Problema renal, problema hepático, até elefantíase foi constatado. E eu procurei estudar mais sobre a elefantíase. E eu descobri que a única forma de contato, de contaminação, é através de um mosquito específico. Esse mosquito há décadas não é encontrado no Brasil. E eu não saio do Brasil para lugar nenhum, eu não saio, eu sou o bichinho do mato. Não tem possibilidade nenhuma de eu ter contato com esse mosquito. Mesmo lidando com outra pessoa, não existe isso. A pessoa viajou, levou a mordida, só que a imunidade dela estava alta e não deu nada na pessoa. Aí o mosquito veio na bolsa da pessoa, ela voltou para o rio, quando eu fui trabalhar comigo, ele saiu da bolsa e me mordeu. Tem sentido isso? Isso foi passando, minha limitação física, minha limitação mental, eu caindo na rua, eu com síndrome do pânico, não queria ser visto por ninguém, que esteticamente horrível, barriga inchada, perdendo massa muscular, braço fino, barriga grande, mobilidade quase zero, não conseguia ficar muito tempo em pé, não conseguia ficar muito tempo sentado. Para limpeza pessoal também, não é, como ainda não é 100%. Até que chegou um ponto que foi com muita dor no coração, eu tive que parar de trabalhar na rua. E no meu espaço, onde eu conquistei o meu espaço como massoterapeuta, a cada peça que eu vendia era um punhado no coração, que eu conquistei com muito sacrifício. Mas eu precisava fazer, porque eu só não estava conseguindo fazer meu serviço de qualidade. Eu estava com vergonha, sabe, dos meus alunos. E o que eu tenho é um pouco mais de dignidade de fazer o meu melhor. Eu já não estava fazendo o meu melhor. Eu não estava conseguindo fazer com a mesma eficiência que eu fazia antes. Então, quando eu comecei a sentir isso, eu parei. E eu, como eu falei, eu tenho 51 anos e eu trabalho desde os meus 17 anos. Tu não sabe a tortura que é ficar dentro de casa. Estou ocupando minha mente escrevendo um livro. Esse é o segundo. Ah, qual é o primeiro? Está encadernado aqui em casa. Não tem dinheiro para publicar. O primeiro livro foi referente a coisas pessoais, né, que foram acontecendo comigo durante o trabalho. Casos que aconteceram com meus alunos, evoluções, tentativas, acertos e erros ao conduzir uma aula e muitos pensamentos, né, de autoajuda. E agora esse falando especificamente assim, como fosse um diário, né? Eu falo livro, mas como fosse um diário. Cada dia eu escrevo um pouco, tem dia que eu estou mais deprimido, tem dia que eu estou mais triste, tem dia que parece que está dando tudo errado, vontade de desistir, vontade até de me matar, você passou isso na minha cabeça, sim. E tem dia que
eu estou mais otimista, eu vejo algumas melhoras, e sempre orando, pedindo a Deus para não perder a fé. E com o auxílio da minha família e de muitos amigos, eu estou tentando sobreviver um dia de cada vez. Porque isso não é vida, né? Eu estou sobrevivendo. Problemas financeiros, problemas mentais, problemas físicos. Mas estamos sobrevivendo. Tentando ocupar a mente com coisas úteis, sem pensar no pior, mantendo sempre a fé em Deus. E rezando que isso seja só uma fase e que eu volte o quanto antes a trabalhar na rua, seja como personal, seja como massoterapeuta, mas eu quero entrar na rua. Eu não consigo hoje atravessar uma rua. Eu chego no máximo no meu quintal e volto. Estou com medo da rua, estou com medo de gente, depois que eu caí 2 vezes. Então, eu estou dividindo isso com vocês, porque, tipo assim, um cara saudável, que tem um histórico de atleta de natação, atleta de handball, de karatê, sempre andei, sempre corri, sempre tive uma vida ativa. Andava tudo. E aí, hoje eu me vejo nessa situação. Então, se você está passando por isso também, se tem algum parente seu passando por isso, gente, não vão perder a fé. Deus tem um propósito que às vezes a gente não entende. Eu já questionei Deus várias vezes, mas ele tem um propósito. E eu acredito que o meu ser é deixar de ser orgulhoso. Eu nunca gostei de pedir favor para ninguém. Sempre autossuficiente. A pessoa, não, te ajudo nisso. Não, precisa não. Porque eu não queria atrapalhar a pessoa. Não é ser soberbo, não, que eu nunca fui soberbo, não. Eu me considerava um cara humilde. Eu me considero um cara humilde. Mas eu não queria, vai atrapalhar a pessoa, que isso que eu faço. Isso vai sair, tirar a pessoa da rotina. Não, eu pedi alguma coisa à pessoa, como se eu estivesse pedindo alguma coisa à pessoa, como fosse uma humilhação, entendeu? Ou atrapalha a pessoa, ou seria tipo assim, tirar a pessoa da rotina, do conforto, da zona de conforto da pessoa. Então, eu acho que essa doença serviu muito para isso. E também para dar mais atenção um pouco à minha família. Eu trabalhava de 6 da manhã até 10 da noite. Feriado de manhã, sábado. E muitas coisas que aconteceram que fez até eu entrar em processo de depressão, de repente, se eu fosse mais presente, se eu fosse mais atuante, se eu tivesse mais em casa, talvez eu teria detectado o problema e hoje não teria acontecido. E eu me culpei muito por isso. E a culpa que eu sentia fez eu entrar em depressão. Então, hoje, se Deus me permitir ter uma segunda chance de voltar à minha vida normal, eu não vou trabalhar mais essa carga horária louca que eu trabalhava. Vou dar mais atenção à minha família.
E quando eu precisar de ajuda, eu vou perturbar os amigos, sim. Entendeu? Deixar de ser orgulhoso. Então, eu sempre tenho um propósito na vida da gente. Um ensinamento. A melhoras que eu estou tendo é uma melhora muito, 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 muito lenta. Que às vezes te dá raiva, às vezes é um desespero, às vezes você, entendeu? Dá vontade de desistir. Mas não perca a fé em Deus. Ele tem o tempo dele. Viva um dia de cada vez. Tenta tirar das coisas ruins algum ensinamento que vai fazer você evoluir. E é isso que é a educação física, é a evolução do ser humano, física e mentalmente. E eu estou tentando evoluir como pessoa, entendeu? Como profissional, e na esperança. Tem gente que tem certeza que vai acontecer. Não, não tenho essa certeza. Mas na esperança de ficar 100% e voltar às minhas atividades normais e voltar a ser melhor do que eu era antes. Eu tenho essa esperança, eu não tenho essa certeza. Muitos amigos brigam comigo quando eu falo isso. Eu tenho certeza que tu vai voltar. Eu falei, pô, eu queria ter essa certeza. Por isso que às vezes eu entro em depressão. Mas eu tenho essa esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Fé. A certeza que eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém. Eu sempre procurei ser correto nas minhas atitudes. Então, eu acho que eu mereço uma segunda chance de ser feliz, de continuar ajudando as pessoas na minha profissão e de corrigir com os erros com as pessoas que vivem ao meu lado que eu cometi. Eu peço a Deus muito essa segunda chance. Eu vou deixar em anexo no final, aí vocês veem se vocês quiserem, tá? Essa Ana Sarca é tipo assim, eu enchei muito, deu ferida na minha perna, e essa ferida teve uma mosca que poçou, que defecou, que deu cria, e o risco de perder a perna é que ela vai comendo a carne da tua perna, vai te chegar na parte muscular, na parte venosa, na parte óssea, na parte de nervos. Deixa eu levantar um pouquinho, porque eu já tô com... Ai, minha filha é essa. Senta um pouco, levanta um pouco, toia aqui, toia ali, e assim vai. Então, cria picho, né? Vermes mesmo, na sua perna. Então, no final do vídeo, eu vou deixar algumas fotos. Como é que estava a minha perna e como está hoje. Não tem mais picho. Tá no caçulo, né? Que seria a caça do bicho. Que agora tem que ser tirada essa casa. Aonde vai ficar o buraco. E esse buraco tem que ser cicatrizado. É um processo de formiguinha. Que me provoca dor, que me provoca limitação. Mas estamos na luta. Mas tem gente que tem nervoso de ver, então não veja. Tá? Para finalizar aqui, antes de botar as fotos, se você estiver nervoso, não feche as fotos, termine aqui o vídeo. Mas antes, só quero dar só o último recado. Para pagar minhas contas, né? Sabe que eu estou sem trabalhar?
Eu estou fazendo um trabalho que eu fiz na pandemia, de consultoria online, aonde eu monto um treino para a pessoa, aonde eu faço uma reeducação alimentar, e nisso aí eu estou conseguindo, estou tentando, estou fazendo o possível e o impossível para arcar com as despesas básicas, pelo menos aquelas necessárias tipo água, luz e comida, entendeu? Então, com toda humildade, deixando o orgulho de lado, me ajuda e deixa eu te ajudar. Você é preço popular, qualidade de serviço, 24 horas à disposição para tirar qualquer dúvida. Você entrando nesse processo, você vai estar me ajudando muito. E eu prometo dedicação total para te ajudar também. Se inscrevam, curtem, compartilhem esse vídeo. E para quem tem nervoso com foto, encerrou aqui. Quem não tiver, quer ver as fotos, como é que estava a minha perna e como é que está agora, eu vou deixar anexado. Beijo no coração de todos.